Foi uma das revelações, uma das mais fortes a quais eu tive. A qual, quando eu voltei, eu tava com meu corpo todo trêmulo, né? Fiquei também de cama, né? Fiquei ali, literalmente prostrada depois que eu voltei dessa revelação que o Senhor me deu. A qual o Senhor, ele mostrou para mim, literalmente, que o anticristo, ele já está na Terra. Ele já está na Terra. E o Senhor me mostrou quais eram os estágios que já tinha acontecido na vida dele e o que estava por vir. O que iria acontecer. Meu Deus. E essa revelação foi assim, eu vou dar uma resumida porque ela é bem grande, né? E eu estava descendo, né, ali numa rua, em um local onde o Senhor, ele tem uma particularidade comigo de eu saber quais são as revelações que vêm deles e o que está se confirmando e o que está por vir, né? E aí ele me deu 2 direções, me mostrou 2 árvores, aonde era uma árvore de goiaba, um pé de goiaba, né, uma goiabeira, que já estava com as goiabas ali boas, né, para colher, para comer. E ali eu colhia uma daquelas goiabas para que eu pudesse consumir. E do lado desse pé de goiaba havia um pé de pêssego. E esse pêssego, quando passa a florada, sabe quando o pêssego dá aqueles pêssegos pequenininhos, eles estão começando a se formar? Esse outro pé estava assim, todo cheio de pêssegos pequenos, tinham acabado de florar e estavam se formando. Naquele momento o Espírito Santo me trouxe, né, a revelação disse para mim. A goiaba seria o quê? Algo que já tinha acontecido, que já estava acontecendo, que já estávamos vivenciando. E o pêssego era algo que já estava se cumprindo, estava ali literalmente para as pessoas entenderem, pastor, então, essa direção que Deus te deu todas as vezes que você sonha comendo, você já tinha falado isso para mim, é algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Que é uma certeza. Você comeu no sonho, é batata. Exatamente. Pode falar, comi, pastor. eu sinto o gosto, eu sinto tudo. Eu fico como a gente estivesse aqui, né? Conversando, eu sinto tudo. É muito real. É muito real. E esse em si não foi diferente, foi muito real. E ali o Senhor já me trouxe, né, essa convicção, essa certeza de que era algo que era 2 períodos de tempo. Um que já estava acontecendo, que estava, né, literalmente já estava se cumprindo, e outro que iria acontecer. E a partir dali, o Senhor me levou. Eu fui levada em um local, na frente de uma casa, onde eu estava na frente daquela casa, e eu vi uma criança. Eu via um menino de cabelo assim, tigelinha, cortado tigelinha. Ele era muito bem cuidado, a casa era uma casa de alto padrão. Tinha babás ali cuidando dele, não só uma babá, tinha também uma mulher que eu sabia discernir que era a mãe dele que estava ali. E aquele menino todo o tempo muito cuidado. E aquele menino me trazia uma sensação horrível, eu sentia um pavor, algo que estremecia por dentro, mas ele não tinha aparência nenhuma ruim, era uma criança normal, bonita. E a hora que eu ficava olhando, eu sentia aquilo, esse menino, ele sabia que eu estava olhando para ele, ele se virava e olhava para mim. E na hora que ele virava e olhava para mim, ele falava assim, você me achou, né? E ali, o rosto dele mudava. Aquele semblante de criança bonito, inocente, mudava. E se formava o símbolo, né, da besta na testa dele. E o rosto dele se tornava com um rosto de um animal. Tomava outro formato. E naquele momento ali, eu me apavorava. E eu tinha o discernimento que aquele menino, ele era o anticristo. E naquele momento que aquilo acontecia outras, né, confirmações ali, que era algo que, né, tem outros meios que o Senhor fala comigo do que é que está para acontecer, o que está acontecendo, é o destino. Naquele momento o Senhor me deu uma direção, que eu via um ônibus passando, que era o destino, que estava acontecendo já, e era o destino da humanidade. E naquele momento eu corria, porque eu queria encontrar abrigo, eu não queria, né, continuar vendo aquilo, eu não queria mesmo, eu queria sair dali. E Deus, ele tem uma coisa comigo, porque eu sei que eu estou sonhando, eu sei que eu estou dormindo, eu sei que eu estou na dimensão do sonho, e na maioria das vezes eu consigo até guerrear contra as trevas, e às vezes eu consigo voltar. Eu falo, Deus, eu quero voltar, eu não quero continuar. E nesse dia eu queria voltar, mas eu não conseguia. Era algo que eu precisava ver. E eu corri para tentar buscar um abrigo. Eu não queria continuar vendo. E na hora que eu entrava dentro de uma casa, eu abria aquele portão e entrava e me virava para fechar. A hora que eu me virava para fechar, aquele menino pegava na minha mão, mas ele já não estava mais na idade que até então. A hora que eu vi ele estava em torno de uns 4, 5 anos. Ele era pequenininho. A hora que eu virava e ele estava de frente comigo, ele já estava em torno de uns 10 a 11 anos. E ele já estava maior. E ele segurava na minha mão. E ele ria para mim. E ele confessava que literalmente era ele, né, que era o anticristo. E ali o Senhor, naquele momento, eu tirava a minha mão, repreendia e declarava o nome de Jesus, e ali o Senhor me levava em espírito para ver os tempos, o que estava acontecendo. Que ele era uma criança, já tinha passado
né? Já tinha passado esse período de criança, já tinha passado esse período, né, de estar ali entre 10, 11 anos, já tinha passado pela adolescência, eu vi a adolescência dele. Eu via como um filme na minha frente. Ele estudando num colégio particular, né, muito assim bem guardado por pessoas, né? Eu via assim todo o tempo ele muito cuidado. Ele era muito cuidado o tempo todo. E eu começava a ver um filme, passava literalmente um filme na minha mente assim do que foi acontecendo nos estágios da vida dele. E sempre ele muito, muito, muito frio, ruim. Eu sentia, era como se ele não tivesse literalmente alma, era demoníaco. Até que o Senhor me permitiu ver tudo isso e eu cheguei em um outro lugar. O Senhor me levou em espírito em um outro lugar, na revelação, aonde eu me encontrava. Olha que eu olhei, observei o cenário, o lugar onde eu estava. Eu assemelho como uma escola, porque eu nunca entrei num quartel, não sei como que é. Mas era um lugar totalmente fechado, porque as escolas, elas são todas fechadas, muradas, né? E ali tem aquele pátio no meio, tem as salas de aula, né? E Sim. o pátio no meio. Então, por isso que eu assemelho com isso, porque eu não conheço, nunca entrei num quartel, não sei como é. Mas eu me encontrava num lugar desse, onde tinha muitas grades, era uma fortaleza, literalmente. E ali tinha vários soldados do exército, vários soldados do exército. E esse homem, ele estava de pé. E ele, muito bem vestido, ele tinha muita autoridade. Muita, muita, muita autoridade. E aqueles homens, eles tinham tanto medo daquele homem que tudo que eles tinham receio até de chegar perto dele. E tudo que eles falavam pensando com medo daquele homem, de tanto medo que eles tinham, de tanto, né, pavor, era pavor que eles tinham com aquele homem. E em todo o tempo, aqueles homens ficavam ali observando e eles ficavam com receio, com medo. E aquele homem, ele se retirava, que era o anticristo em si. E ele sempre, naquele momento, vale frisar, que me vinha no meu espírito, o próprio Espírito Santo me falava, vinha o discernimento que ele tinha o controle de tudo. Que ele tinha o controle de tudo. Que ele estava tentando também se assemelhar a Deus na onisciência, na onipresença. Sabe? Ele queria literalmente ser um Cristo na Terra. E também eu tinha o discernimento, quando eu olhava ele, eu sabia que ele estava ali com a idade de 33 anos. Na hora o Espírito Santo falava isso para mim. Que ele ia imitar Jesus em tudo, em tudo. E ali, essa forma dele ter nessa onisciência, onipresença, seria através também da rede de internet, né? Eu tinha esse discernimento na dimensão dos sonhos. E ali, ele estava ali todo o tempo com aquela postura de muita arrogância. Eu tremia enquanto isso tudo acontecia. Na dimensão dos sonhos, eu tremia de ver ele. E ali, ele se retirava. De um período, ele se retirava da onde ele estava. E ele ia para algum local. E nesse momento que ele se retirava, algum daqueles guardas que estavam ali, que tinham vários, né, ali com armas na mão, falava assim, um deles falava assim, esse homem é o próprio demônio. Eu falei para vocês, esse homem é o próprio demônio. E eu sabia, no meu espírito, eu tinha certeza que ele estava ali, não foi porque ele tomou posse, não, foi porque o povo o elegeu. O povo colocou ele nessa posição. E aqueles soldados que estavam ali sabiam que eles tinham escolhido ele. E aquele homem, quando ele falava isso, um desses soldados que falava assim, esse homem é o anticristo, e ele falava chorando, e ele falava com muito medo, ele é o próprio mal encarnado. Na hora, no meu espírito, Deus me falava que aquele homem, ele era conhecedor da palavra, mas ele não obedeceu e ele ficou. A igreja tinha sido arrebatada e ele tinha ficado, e ele estava ali servindo, né? Porque ele não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção. E ali naquele momento, quando isso acontecia, eles viam, porque em todo momento ele humilhava aqueles homens, né? Enquanto ele estava ali, humilhava, ele falava muitos palavrões, ele tinha prazer em causar dor nas pessoas, ele tinha esse prazer. E ali se reunia alguns soldados e falava assim, foi a gente que colocou ele, então a gente tem autoridade para tirar, vamos rebelar. Eles queriam trazer literalmente se rebelar contra eles, né? Para que ele fosse tirado, né? Destituído. Nesse momento ele volta. E quando ele volta com muito sarcasmo. E ele volta ali fazendo, né, um ato libidinoso. Ele se masturbava. Ele estava com as partes genitais de fora. E ele se masturbava andando e rindo. Né, no meio daqueles soldados. No meio dos soldados. Ele ria e se masturbava. E na hora que ele chegava na frente ali de um desses soldados a qual estava falando, ele grudava aquele homem, puxava assim e ejaculava na cara, no corpo, assim,
daquele homem, ejaculava e ria. E ele ria muito e falava assim... aproveita, não pode desperdiçar sangue branco, é muito precioso. Ele falava assim, não pode desperdiçar sangue branco, é muito precioso. E ria muito. E ele era muito mal, aqueles outros homens ficavam apavorados com aquilo que via. Eu ficava apavorada com aquilo que eu via, porque era muito, muito alto, assim, o teor de maldade dele. Ele não tinha bondade, era algo assim, que era como se ele fosse uma pedra, um gelo, né? E ali, naquele momento, ele fazia isso, os outros ficavam todos horrorizados, e ali ele ria, e ele pegava e saía limpando a mão. Ele primeiro limpava a mão naquele soldado, e ele ia para lavar a mão, saía novamente para lavar a mão. E a hora que ele saía, aí que esses soldados, eles tinham muito medo, muito temor, mas eles estavam revoltados. Eles começaram a olhar para o outro, a gente não pode permitir e tal. E na hora que eles começaram a falar isso, ele também se apresentou novamente, ele apareceu. Só que na hora que ele voltou, que ele se apresentou, ele já não estava mais da mesma forma que ele estava. Ele se apresentou flutuando no telhado, em cima ali da onde que tinha, né, aquele local que era tipo uma fortaleza. Em cima daquele telhado ele voava. Primeiro ele apareceu gatinhando assim no ar assim, todo assim, fogo. Ele pegava fogo, saía fogo dele assim. O rosto dele já era o rosto de um monstro, totalmente demoníaco. Meu Deus. E ele aparecia ali em cima daquele telhado e começava a rir, falava assim que para ele foi dado poder. E eles não podiam fazer nada contra ele, porque ele era a autoridade. E que estava nas mãos dele o domínio. E foi essa foi uma das revelações a quais eu tive, né? Com o anticristo. Quando eu voltei, eu fiquei muito, 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 muito mal. Eu voltei, eu fiquei assim, eu chorava. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia, porque eu sabia, né? Eu sabia que isso já estava acontecendo. O Senhor, ele falou para mim que ele já estava, né? Ele já tinha passado pelo período de criança, adolescência. Ele já estava ali numa fase adulta. Ele só está esperando ele completar a idade de 33 anos para ele vir assumir e comandar a terra e tomar o posto. E ali naquele momento, quando eu tinha, né, o discernimento, que o Espírito Santo me dava esse discernimento na dimensão dos sonhos, que ele tinha sido escolhido, que ele estava ali, ele não forçou nada, ele não forçou. Eu tinha esse discernimento, o Senhor me dava esse discernimento, que as pessoas tinham escolhido ele. Olha que coisa terrível. E o que isso mais me trouxe, mais me impactou, por quê? A palavra de Deus vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, até os filhos de Deus, muitos vão ser enganados por ele. Mas se eu e você tivermos uma base bíblica, se essas pessoas que estão nos assistindo hoje tiver uma vida de intimidade com Deus, de leitura, não vai ser enganado, não vai ficar aqui. Aquele homem, né, aquele soldado que eu via, eu tinha o discernimento que ele conhecia a palavra, mas ele não obedeceu. Ele não quis se aproximar de Deus, ele não quis ter intimidade com Deus. E é um dos alertas a qual o Senhor, ele usa a minha vida para trazer, né, no dia de hoje, para quem está assistindo. Se aproxime de Deus, se aproxime, porque o anticristo, ele já está na terra. Eu afirmo isso. Ele já está na terra, ele só está esperando a hora, ele só está esperando o momento. E quando ele se colocar, vai ser muito grande a dor, a tristeza, o medo, e as pessoas, elas vão procurar a morte, e a morte vai fugir delas. É muito, muito, muito forte isso. E as pessoas, elas estão dormindo, e o Senhor manda dizer: desperta, tu que dormes, desperta. Não é tempo de ficarmos dormindo espiritualmente. É tempo de nos posicionarmos, é tempo de santificação, é tempo de humilhação, jejum, de recebermos as revelações do Pai, de andarmos segundo a vontade de Deus. Porque Satanás, ele veio, ele já está trazendo essas corrupções dentro da igreja, distorcendo o evangelho. Mas se eu e você estivermos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, nós não vamos ser enganados. Não vamos ser enganados. E olha que forte, Deus me deu uma outra revelação que o Senhor, ele me tocou ontem para eu compartilhar com vocês. Deus me deu uma revelação há uns meses atrás, que a igreja, eu me vi em um local, a igreja, ela já não estava mais na terra. Eu tinha certeza, eu senti, eu falei, e eu falava ainda, eu falei, a igreja não está mais aqui. E eu vi ali pessoas cheias de, eu não lembro o nome daquelas coisas que coloca para fazer exame, tipo da cabeça, sim, umas pecinhas brancas, né? Eu esqueci isso, também o nome. Isso, que põe os fiozinhos. Sim. As pessoas estavam cheias desses fiozinhos, tinha na cabeça, tinha nas mãos, tinha nos pés, tinha em pontos assim específicos do corpo.
E elas estavam deitadas assim, em macas, em frente de telas, parecia como fosse uma cyber grande, várias pessoas deitadas ali naquele local, em frente de telas. E naquele momento que aquelas pessoas estavam deitadas, elas estavam vivendo numa realidade virtual feita por IA. Porque essas pessoas, elas não estavam suportando o que estava acontecendo na Terra. Naquele momento o Senhor me levou, eu adentrei na dimensão onde eles estavam. Ali tinha casas, as pessoas, elas compravam com moedas virtuais, elas compravam casas, ali tinha cachorro, tinha pássaros, tinha lago, tinha, assim, tinha restaurante. As pessoas, era algo tão demônico que elas interagiam por avatares. Elas tinham o próprio avatar delas, elas entravam nos lugares, elas buscavam comer em restaurante e tinham donos, os próprios pessoas que eram donos, cada um era um avatar e tinha um comércio, era um mundo literalmente virtual que acontecia. E ali aquelas pessoas, elas estavam ali buscando escapar do que estava acontecendo na Terra. Elas buscavam comer. Não, gente, foi tão forte isso que Deus mostrou. As pessoas entravam no restaurante, eu entrei no restaurante, Deus me permitiu provar uma carne. Eu preguei, lembra? Do discernimento que Deus me dá, do que vai acontecer, do que está se cumprindo. Deus me mandava eu provar a comida. Eu pegava aquela carne e colocava na minha boca. O gosto era semelhante o da carne, a qual a gente come aqui. Era semelhante, não era o mesmo gosto. Mas era muito semelhante. E na hora Deus falava assim, eles estão buscando de literalmente entregar a alma deles para o diabo, de acessar essas dimensões para lembrar do que acontecia no passado, para ter prazer e alegria novamente momentâneas, para tentar esquecer do que está acontecendo na realidade. E naquele momento eu via tudo aquilo e voltava, e o Senhor me permitia ver várias coisas que estavam acontecendo ali, e eu voltava. A hora que eu voltava e eu via a realidade do que estava acontecendo na Terra, não tinha um pé de grama, não tinha nada. A terra estava escassa, não tinha nada sobre a terra. Estava tudo como as construções tivessem acontecido uma grande guerra, e sabe como duas bombas? Elas igual filme apocalíptico, isso, né? Exato. E eu não assisto essas coisas. Até quando Deus, né, quando eu era ímpia ali, quando Deus permitia ver essas coisas, eu nunca fui de assistir coisas assim apocalípticas, nunca fui. E ali, naquele momento, naquele cenário, não tinha nada, só destruição, não tinha animais, não tinha nada, não tinha uma árvore. E ali Deus me trazia no meu espírito esse discernimento que a terra, ela não produzia mais nada, porque o Espírito Santo não estava mais na terra. Não estava, e a terra, ela se negava em produzir para o homem, porque o homem era mau, e a alegria da terra em produzir para os filhos de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa da presença de Deus, que era sobre a terra. Naquele momento não tinha mais nada, não tinha mais nada, só destruição. E naquele momento que eu voltava, eu via aquilo, o Senhor me mostrava, assim, eu via um pote, e eu via um saquinho, era ração, os seres humanos estavam comendo rações que eram limitadas até a quantidade para cada ser humano. Era limitada as quantidades, era algo assim. Até as rações que a gente vê hoje dos animais são bem mais comestíveis do que aquilo que eu vi, era de pó. Era algo assim, você via que era a única escapatória, era a única coisa que tinha. E Deus me falou que as pessoas, elas estavam indo para essa realidade, que elas estavam buscando esse meio de fuga para esquecer do que estava acontecendo na realidade. Elas queriam buscar literalmente uma forma de sair daquele cenário de destruição, porque a igreja tinha sido arrebatada e aqueles que estavam ali foram os que ficaram. Porque não aceitaram o Senhor como um único, suficiente Salvador, porque não acreditaram que o Senhor Jesus é o único que salva. Jesus é o único que salva. Não existe nenhum mediador, é somente Cristo. Não